Meu nome é Reese Langley. Na última quinta-feira, entrei em um banco na Quinta Avenida e pedi para sacar $100. Só isso. Uma nota de $100 para ajudar minha vizinha idosa a comprar mantimentos depois que a conta de aquecimento consumiu o restante do seu cheque. Mas em vez de encontrar decoro, fui recebida com um sorriso irônico do outro lado do balcão de mármore. Esse sorriso pertencia à minha irmã mais velha, Celeste. Ela é a gerente da filial. Ela me olhou de cima a baixo, sua voz cortando o ar diante de um saguão lotado. Nós não distribuímos caridade aqui. Tente algum lugar que atenda mendigos. As pessoas se viraram. Um homem em um terno sob medida olhou por cima dos óculos. Uma mulher perto da janela se endireitou em seu assento. E eu? Não me assustei. Não revidei. Apenas assenti, virei-me e saí silenciosamente. Mas aquele silêncio não era derrota. Era cálculo. O que Celeste não sabia, o que ninguém naquele banco sabia, é que eu tinha total autoridade para liquidar a única conta que poderia congelar toda a sua filial em segundos. Eu não vim para humilhá-la. Vim testar algo, uma hipótese, e ela falhou. Ao final da manhã seguinte, o saguão estaria trancado. A segurança seria chamada. Seus joelhos bateriam no mármore, e pela primeira vez em 20 anos, minha família deixaria de me chamar de fracassada e começaria a perguntar: quem diabos é Reese Langley? Fique comigo, porque o saque que realmente importava não era dinheiro. Era meu nome. Celeste nem sempre foi cruel, apenas consistente. Aquele tipo de consistência que desgastava os limites da sua autoestima até que mesmo seus reflexos parecessem emprestados. Eu era a segunda filha, a quieta, aquela que eles esqueciam de apresentar nos jantares de família até a sobremesa chegar. Minha mãe, Eleanor, costumava dizer que eu tinha uma presença suave. O que ela queria dizer era fácil de ignorar. Quando completei 14 anos, parei de levantar a mão na aula, não porque não sabia a resposta, mas porque as respostas nunca me renderam nada em casa. Enquanto Celeste desfilava com seus distintivos do conselho estudantil e recitais de piano impecáveis, eu mexia em computadores velhos que encontrava perto das lixeiras de reciclagem. Aprendi como os sistemas se quebravam para poder aprender como torná-los inquebráveis. Eles riram quando eu disse que queria estudar sistemas de informação. Celeste me disse que eu era muito sonhadora para a tecnologia. Você é melhor com as mãos, disse ela, entregando-me um esfregão após o jantar. Eu tinha 17 anos, então saí silenciosamente. Sem lágrimas, sem portas batidas. Apenas uma velha mochila, uma bolsa de estudos e um plano que nunca compartilhei em voz alta. Trabalhei à noite como temporária em segurança digital. Primeiro limpando metadados, depois eventualmente escrevendo scripts criptografados para startups que não podiam pagar especialistas em tempo integral. Foi aí que conheci Erra. Nunca soube seu nome verdadeiro. Ele nunca soube o meu. Esse era o acordo. Construímos o Lighthouse 7, uma infraestrutura Shell para roteamento de capital confidencial. Liquidez offshore diversificada em 7 moedas apoiadas por firewalls fiduciários rotativos. Era bonito, invisível, intraçável. Eu projetei a arquitetura de confiança. Ele gerenciou a elevação de capital. No final do segundo ano, tínhamos 3,5 bilhões em fluxo silencioso. Ele me deixou escolher o nome da entidade de holding. Eu a chamei de Valen Trust, em homenagem à palavra latina para força. Ninguém nunca perguntou quem a possuía. Essa era a intenção. Mas eu me certifiquei de estruturar a conta âncora dentro de uma instituição familiar, o Crescent First Bank, o Banco de Celeste. Ela não tinha ideia de que o sistema que ela se gabava de supervisionar a cada Natal abrigava minha criação. Eu mesma revisei sua assinatura nos documentos de integração. Ela havia assinado como oficial de conformidade para nossa parceria de holding há 6 meses. Eu não fiz isso por vingança. Não naquela época. Eu fiz isso porque havia algo estranhamente poético em colocar seu legado nas mãos da pessoa que jurou que você nunca construiria um. Vivi simplesmente. Apartamento de um quarto, canecas lascadas, luz suave, livros empilhados em todas as superfícies. Meu escritório era uma mesa que eu mesma reformei. Eu não precisava de extravagância. Eu precisava de distância. Distância do barulho,
das suposições, da maneira como Celeste ainda me chamava de Ru, naquele tom que me achatava a espinha. E ainda assim, quando a senhora Doway, a mulher 2 andares abaixo de mim, bateu na minha porta com as mãos trêmulas e me pediu se eu podia emprestar dinheiro para as compras, eu não pude dizer não. Não depois de vê-la racionar chá para o jantar. Não depois de ouvir o silêncio que se instalou em seu apartamento quando o aquecimento foi cortado. Foi por isso que fui ao banco naquela manhã, não para provar nada, apenas para ajudar alguém cujo nome minha família nunca se preocuparia em lembrar. Mas quando Celeste me viu, não foi surpresa. Foi deleite, do tipo que predadores usam quando sentem fraqueza. Eu não reagi. Não porque sou destemida, mas porque aprendi o que o medo pode custar quando é alto. Então, saí, envolvi-me naquele silêncio, peguei o trem para casa, abri meu terminal criptografado e fiquei olhando para o cursor piscando por exatamente 1 minuto. Apenas 1. Então digitei iniciar protocolo de congelamento no Valent Trust Primary. Iniciar varredura de verificação. Eu não pressionei Enter. Ainda não. Eu apenas fiquei com isso. Deixei o peso de cada insulto, cada rejeição, cada vez que eles me chamaram de frágil, se assentar no meu peito como aço. E então sussurrei em voz alta. Não para ninguém, apenas para o quarto. Vamos ver quem está realmente no comando agora. A luz da manhã inclinou-se através do para-brisa quando eu saí do carro, os saltos firmes na calçada. O prédio parecia familiar. Crescent First Bank, filial do centro, o domínio de Celeste. Ajustei a gola do meu casaco de lã azul marinho, verifiquei a pasta de couro preto sob o braço e caminhei para a frente sem pausas. Lá dentro, tudo brilhava como dinheiro, fingindo ser calor. Pisos de pedra polida, o cheiro sutil de polimento de madeira cítrica. Uma recepcionista olhou para cima, sorriu automaticamente. Bem-vinda ao Crescent. Você tem um compromisso? Sim, eu disse calma e baixo. É sob o nome Valen Holdings. Ela digitou, fez uma pausa. Sua tela piscou vermelho. Então ela também piscou. Eu só preciso de um momento. Claro. Do outro lado da sala, eu a vi. Celeste, rindo alto demais ao lado de uma associada regional perto do carrinho de café expresso self-service. Seu cabelo estava mais encaracolado do que o normal, a espécie de precisão que vem da desespero ou culpa. Ela ainda não tinha me notado. Então ela notou. Seu corpo inteiro enrijeceu. Não de medo. Ainda não. Mas de confusão. Eu a vi me escanear como uma estranha. Isso é o que eu havia me tornado para ela. Uma variável que ela não conseguia definir. Ela atravessou o saguão, os saltos cravando cada passo como pontuação. O que você está fazendo aqui? Disse ela com os dentes cerrados. Você não tem nada a ver com este banco. Eu não respondi. Em vez disso, virei-me para a recepcionista e entreguei a ela a pasta. Ela abriu, escaneado a faixa de QR escondida atrás da aba da capa, e parou. Eu preciso chamar a gerente da filial, disse ela, com a voz tremendo. Imediatamente. A mão de Celeste disparou. Puxou a pasta da mão da recepcionista. Chega, vamos ver o que minha irmãzinha pensa que está aprontando agora. Ela virou a primeira página, sorrindo, depois a segunda. Na terceira, sua boca parou de se mover. A cor esvaiu-se do seu rosto. Ela olhou para mim, não com raiva desta vez, mas com reconhecimento. Ela conhecia aquele nome, Valen Trust Holdings, e agora, finalmente, ela sabia quem estava por trás dele. O gerente da filial chegou naquele momento. Um homem alto com prata nas têmporas e uma voz como água calma. Ele pegou a pasta suavemente de Celeste e me dirigiu primeiro. Senhorita Langley, disse ele com um aceno respeitoso. Não fomos informados de uma revisão pessoal, mas, claro, vamos acomodar imediatamente. Posso? Eu assenti uma vez. Ele folheou os documentos, seus olhos estreitando-se com foco crescente. Então ele parou, digitou algo em seu tablet e olhou novamente. Esta é uma autorização de nível VIP. Pedido de liquidez primária sinalizado como sensível. Seu tom mudou. Senhorita Walsh.
Ele olhou para Celeste. Você está listada aqui como funcionária parceira nos documentos de integração. Você estava ciente da identidade de sua afiliada? Celeste recuou como se tivesse sido fisicamente atingida. Não, isso não pode ser real. Isso é falso. É real, eu disse com a voz calma. Você está trabalhando indiretamente sob minha assinatura há 3 anos. Houve um silêncio que engoliu a sala inteira. Os associados juniores pararam de digitar. A recepcionista deixou cair sua caneta. De algum lugar atrás dos balcões, uma voz sussurrou. Ela disse, 3 bilhões? O assistente do gerente inclinou-se, murmurou algo. Saque autorizado. O gerente leu em voz alta. 3,5 bilhões confirmados. Sinalizador de auditoria acionado. Protocolo de bloqueio de filial iniciado. A recepcionista levantou-se e foi trancar as portas. Celeste olhou para a tela como se fosse uma sentença de morte. Então algo se quebrou. Ela cambaleou para a frente, os joelhos dobrando-se sob ela, e assim, ela caiu no chão de mármore. Sua voz se rachou, não mais polida ou composta. Ree, ela sussurrou. Por favor, não faça isso. Você não entende. Eu tenho uma filha. Eu tenho uma equipe. Se isso atingir a cadeia de auditoria... Você me humilhou por precisar de $100, eu disse calmamente. Agora você está com medo de que eu retome o que sempre foi meu. Sua máscara estava começando a borrar. Você é minha irmã. Eu inclinei a cabeça. Sou? Vocês todos decidiram que eu não fazia parte desta família há muito tempo. O gerente não interrompeu. Ninguém interrompeu. Eu me virei para ele. Gostaria de mudar esta conversa para cima. Sala de executivos, por favor. Isso não precisa ser público. Ele assentiu imediatamente, já pressionando o código para o elevador interno. Ao me afastar, não olhei para trás. Não para Celeste. Não para a equipe atordoada, nem mesmo para as portas lacradas atrás de mim. Porque o poder não precisa gritar. Ele apenas anda. A primeira ligação veio naquela mesma noite. Não de Celeste. Ela sabia que era melhor não ligar, mas de um número que eu não havia salvo, embora eu o reconhecesse instantaneamente. O telefone fixo da minha mãe. Eu deixei tocar. Então novamente na manhã seguinte. Então uma mensagem de texto da minha irmã, Clarissa. A terceira garota Langley. Sempre a diplomata. Sempre aquela que nunca dizia nada, a menos que fosse seguro dizer. Ei, a mamãe quer dar um jantar de família. Disse que é importante. Você pode vir? Sem desculpas, sem posse, apenas isso. Você pode vir? Quase não respondi, mas então pensei, não, eles querem um jantar. Tudo bem, vamos ter um jantar. A noite de sexta-feira chegou envolta naquela quietude do início do inverno. Eu vesti uma blusa verde escura, calças sociais, brincos simples, polida mas não chamativa. Cheguei ao Belmont Bistro, o lugar preferido da família para comemorações. Às 18h55, a sala privada nos fundos brilhava, sob as luzes pendentes âmbar. O ar cheirava a alecrim e óleo de limão. Um pequeno letreiro na mesa dizia reservado. Pela primeira vez na minha vida, aquela palavra não doeu. Fiquei sozinha por 3 minutos. Então veio Clarissa. Cachecol Chanel, sorriso polido, o tipo de energia que diz: vamos manter as coisas superficiais. Ela se inclinou como se fôssemos melhores amigas. Você tem estado ocupada, disse ela com muita animação. Você está radiante. Eu sorri sem mostrar os dentes. Hidratante. Em seguida, veio George, nosso primo. Antes presunçoso, agora cauteloso. Ree, ele disse, batendo uma mão no meu ombro. Você parece centrada. Isso é bom. Celeste chegou em seguida. Ela não disse uma palavra. Apenas sentou-se na extremidade mais distante da mesa, com os olhos baixos. Seu delineador estava mais suave desta vez, como se a confiança tivesse sido apagada. Então, nossa mãe chegou. Eleanor Langley havia envelhecido de maneiras que ela nunca se permitiu antes. Cabelo mais macio, batom mais claro, mas seus olhos, aqueles ainda eram os mesmos, nítidos, calculistas.
Ela olhou para todas nós e disse: Minhas meninas, como se ainda fosse 1997, e estávamos tirando fotos de família nos degraus da antiga casa de campo. Eu não respondi. Dobrei meu guardanapo. A garçonete tomou nossos pedidos de bebidas. Clarissa queria vinho. George seguiu seu exemplo. Mamãe pediu chá de camomila. Celeste pediu água. Então a apresentação começou. Ree, disse Clarissa docemente. Tem algo diferente em você ultimamente. Uma calma nos seus olhos. Você está fazendo yoga? George riu como se fosse um brunch. Ou talvez apenas fazendo alguns investimentos inteligentes, acrescentou ele. Eu os deixei falar. Deixe-os circular pelas bordas como coiotes farejando uma porta fechada. Então Clarissa se inclinou com um pouco de entusiasmo. Então, você está bem? Eu peguei meu copo, inclinei-o levemente. Alguma de vocês já perguntou o que aconteceu com o fundo de terras da Pensilvânia do avô? O silêncio caiu como uma cortina. George piscou. Mamãe se mexeu. Foi Celeste quem finalmente disse. Isso foi dissolvido anos atrás, não foi? Eu coloquei a mão na minha bolsa, tirei uma pasta fina, coloquei-a na mesa como um martelo silencioso. A palavra ativo estava carimbada no topo com tinta azul federal limpa. Não. Eu disse que não foi dissolvido. Foi arquivado, esquecido. Mas não por mim. Os lábios da mamãe se separaram. Você guardou. Eu reconstruí. Protegi enquanto vocês estavam ocupados me excluindo de tudo. A pasta permaneceu fechada. Eu não precisava mostrar mais. O peso disso era suficiente. A garçonete voltou então segurando um porta-cheques de couro. Isso será em uma conta ou separadas esta noite? Perguntou ela educadamente. Eu não olhei para ninguém. Desta vez, eu disse levantando-me. Cada um paga a sua conta. Deixei a pasta para trás, passei pela mesa lentamente, não para dar um ponto, apenas para deixá-la lá. Lá fora, o ar cortou mais limpo do que em meses. Um tipo de clareza que fazia sua respiração prender no peito. Cheguei à metade do quarteirão antes de ouvi-la. Ree, espere! Celeste chamou, sua voz mais fina agora. Você não está pensando seriamente em vender a terra, está? Eu não me virei, porque aquela pergunta sozinha me disse tudo. Eles tinham sentido a mudança. Desta vez, eu não estava reagindo à tempestade. Eu era quem estava separando as nuvens. Segunda-feira veio quieta, mas tudo parecia mais alto. Entrei pela entrada lateral privada. Sem saguão, sem conversa fiada. O guarda no painel biométrico não falou. Apenas me escaneado. Lá em cima, no andar histórico, os nomes foram gravados em mármore. Eu tracei um brevemente com os olhos. Arthur Langley, meu avô, e agora o meu, recém-gravado ao lado do dele. 7 membros do conselho esperavam na sala de conferências do cofre. Rostos neutros, olhos medidos. Eu coloquei o arquivo. Este não é um relatório de status, eu disse. É uma transição estrutural. A partir da última quinta-feira, o fundo Langley de 1956 se funde a Valen Trust Holdings. Eu sou a única beneficiária. A documentação é verificada e certificada sob supervisão federal. Eles não se assustaram. Essas eram pessoas que lidavam com poder silencioso. Robert Templeton, o mais velho, acenou com a cabeça. Você está se preparando para isso há 14 meses, eu respondi. Ele sorriu levemente. Seu avô teria orgulho. A porta abriu no meio da frase. Clarissa entrou, os saltos clicando. Ela escanou a mesa, encontrou o envelope marcado com seu nome, abriu-o lentamente. Seu rosto enrijeceu. Esta é uma remoção formal? Perguntou ela. Sob cláusulas éticas? Eu assenti. Má conduta documentada, retaliação durante processos fiduciários. George se irritou. Você está indo longe demais. Isto é família. É por isso que eu só peguei o que vocês tentaram esconder. Eu disse. Não tudo. Silêncio. Eu me virei para o conselho. Com efeito imediato. Auditoria de todas as contas comunitárias. Títulos realinhados por mérito. Sem mais colocações baseadas em legado.
Fazemos isso limpo. A votação foi unânime. Clarissa não discutiu. Não com o papel ainda em sua mão. Quando eles saíram, eu fiquei. Caminhei pelo corredor até a parede de arquivos. Lá estava ele, Arthur Langley. E ao lado dele, eu. Eu fiquei lá, não em triunfo, mas em clareza. Isso não foi vingança. Isso foi recuperação. Lembrei-me do que ele me disse uma vez quando eu ainda era pequena o suficiente para acreditar na bondade. Legado não é o que você deixa para trás, Ree. É o que você limpa. E esta bagunça estava finalmente limpa. A chuva caía constantemente quando chegou. Apenas um sussurro de movimento sob a porta. Sem batidas, sem passos, apenas silêncio e uma carta. Eu ainda estava com meu casaco. O apartamento escuro, exceto por uma única lâmpada no canto. Eu olhei para o envelope no chão. Papel creme. Meu nome escrito em uma letra que eu não via há anos. Da minha mãe. Levei mais tempo do que deveria para pegá-la. Reese. Começou. Sem saudação, sem afeição, apenas o nome que ela usava, como pontuação. Ela escreveu sobre uma tarde de verão quando eu tinha 10 anos. Eu tinha feito uma barraca de limonada com placas pintadas à mão e um pote de plástico marcado como cofre dos sonhos. Clarissa tinha derrubado a jarra antes de eu vender uma única xícara. Eu chorei. Mamãe me disse para não fazer alarde. Mas nesta carta, ela admitiu a verdade. Eu vi o que aconteceu. Eu sabia que não foi um acidente, mas eu não impedi. Eu não te defendi. Ela escreveu sobre o fundo, sobre as escolhas que ela fez por medo, transferindo direitos, deixando os outros assumirem o controle. Eu pensei que estava preservando a estabilidade, ela disse. Mas na verdade eu estava te entregando. Ela não pediu perdão. Eu sei que está tarde, ela escreveu. Mas estou te pedindo para não espelhar o que te quebrou. Você é mais do que o silêncio que impusemos a você. Sentei-me à mesa da cozinha com uma carta em uma mão e um velho caderno na outra. Um livro razão azul desbotado que eu não abria há mais de uma década. Lá dentro estavam números rabiscados e diagramas esperançosos de uma criança que acreditava em justiça. Colado na última página, eu havia escrito: um dia terei um cofre e não deixarei ninguém de fora. Eu não chorei. Eu não sorri. Eu apenas lembrei. Na manhã seguinte, o ar cheirava a folhas molhadas e algo mais antigo, como memória. Fui para um novo escritório silenciosamente. Sem comitiva, sem manchetes, apenas eu, uma bolsa de couro e uma quietude que parecia merecida. A placa sem fins lucrativos na porta era simples. A iniciativa Langley. Ela não foi nomeada para dar um ponto. Apenas para deixar claro, nós estávamos aqui agora. Lá dentro, as paredes estavam nuas, os pisos sem polimento, mas o espaço era real, sólido, pago com dinheiro que já passou por mãos que zombavam das minhas. Coloquei minha bolsa, abri a gaveta e tirei um velho caderno de poupança. As páginas estavam amareladas. Lá dentro, enfiada perto do final, estava uma nota do meu avô, para aquela que eles irão ignorar. Use isso quando eles esquecerem quem você é. Eles tinham, e eu tinha, mas não para destruí-los. Esse nunca foi o objetivo. Eu retirei tudo o que eles deram como garantido, meu silêncio, minha lealdade, meu cuidado, e eu o reinvesti em algum lugar que eles não pudessem tocar, onde pudesse crescer, onde pudesse importar. Porque a verdade é que o dinheiro não muda as pessoas, ele apenas as desmascara. E o silêncio.